Irmãos, nós estamos iniciando hoje a série Cartas da Prisão e esperamos que a igreja seja edificada, fortalecida, encorajada. Nós vamos aprender muito sobre a doutrina da salvação, sobre os valores da obra que Cristo realizou por nós e para nós. E vamos crescer juntos no conhecimento de Deus ao longo dessa caminhada. Essa é a nossa expectativa. Qual a razão do título dessa série, Cartas da Prisão? Quando nós falamos sobre cartas da prisão, nós estamos falando sobre aquelas cartas específicas que foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele esteve preso. E a sua prisão em Roma, na capital do Império Romano, portanto, foi o desfecho de um longo processo que começou lá no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi a Jerusalém para levar a contribuição para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém, e ele tinha a intenção apenas de passar por ali, mas o seu objetivo era ir para a Espanha. E ele, detido ali na cidade por algumas necessidades espirituais, ele tinha feito um voto, e ele vai ao templo, e no templo ele leva consigo alguns irmãos, e ali começa uma confusão com alguns judeus. Isso vai desencadear uma crise muito grande em Jerusalém, e no final das contas Paulo acaba sendo preso numa fortaleza romana, e ele fica ali durante algum tempo, mas pelo fato de entender que naquele momento o propósito de Deus não estava se cumprindo na sua vida, Paulo, então, para não ser espancado ali, invocou o título de cidadão romano, e com isso ele despertou temor naqueles soldados, que estavam guardando a sua vida ali no encarceramento, e depois, por conta disso, ele acabou sendo levado diante dos governantes, tanto judeus quanto romanos, e no final das contas ele apelou para César, porque os judeus haviam conspirado para matá-lo, no trajeto de um lugar para outro, e ele então foi enviado para ser julgado em Roma. Essa é a razão de nós termos esse título, em relação a essas cartas, cartas da prisão. São essas cartas então que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Nós escolhemos hoje, para iniciar essa nossa jornada, nós escolhemos a carta de Paulo aos Efésios. Ele escreveu 4 cartas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Nós escolhemos Efésios por uma série de razões, mas entre elas porque Efésios traz um resumo, mas não simplificado demais, um resumo adequado para que a gente entenda a obra de salvação que Cristo realizou por nós. E na própria carta de Éfeso, Paulo se define como um embaixador em cadeias, no capítulo 6, versículo 20, e também no versículo 19 do capítulo 6, ele vai dizer que ele havia sido enviado para ser o embaixador em cadeias, para revelar o mistério do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o conteúdo dessas cartas, que são cartas pequenas, mas ele teve um impacto tão grande, uma importância tão grande para a igreja, desde o primeiro século até os dias de hoje, que essas cartas têm sido pregadas em várias igrejas, em vários momentos diferentes, por muitos pregadores. Se você procurar aí nas redes sociais, especialmente no YouTube, você vai encontrar muitas séries de mensagens com esse título, e elas têm, de fato, essas cartas têm inspirado e motivado milhões de cristãos, desde o primeiro século até os nossos dias. Bom, o mais importante é que Paulo não fala de si nessas cartas. Ele não fala da sua prisão, ele não fala dos seus sofrimentos, ele fala de Cristo, fala da obra de Cristo. E isso é o que faz dessas cartas serem tão especiais e tão importantes. E a nossa esperança é que, quando nós
nos dedicamos então a estudar essas cartas, o nosso entendimento acerca da nossa fé comum em Jesus Cristo possa crescer, possa aumentar, né? E com isso nós sejamos novamente encorajados, motivados, engajados na obra de Cristo, ao ver aquilo que Ele tem feito por nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. Ok? Então, nós vamos iniciar, como falamos, pela carta aos Efésios, e nessa carta nós temos uma série de assuntos importantes que Paulo vai tratar, e nós vamos ver aqui que ele entrelaça, não é, todo esse processo de salvação de Cristo na vida das pessoas. Basicamente, ele oferece uma visão panorâmica dos temas mais importantes que estão relacionados à obra do Senhor, né, o propósito salvífico pré-existente no coração de Deus, a condição espiritual do homem quando ele é encontrado por Deus e transformado, o caminho da salvação na pessoa de Jesus, a obra do Espírito Santo. Ele fala da igreja, da ética cristã, ele fala sobre casamento, família e batalha espiritual. Então, são muitos assuntos entrelaçados aqui para mostrar o tamanho e o valor do que Cristo fez por nós. E eu espero que nós também, assim como os irmãos de Éfeso, tenhamos os nossos olhos abertos para compreender essas coisas. Ok? Então, vamos aí fazer a leitura do capítulo 1, versículos 1 a 14, já sabendo de antemão que nós não vamos até o versículo 14 hoje, porque seria uma lição muito longa. Então, nós vamos começar essa porção, a explorar essa porção hoje, e vamos terminar no domingo que vem, se o Senhor nos permitir, ok? Então, leiamos aí Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio de tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Pedimos ao Senhor que agora o Senhor nos instrua nesse caminho, nessa jornada que começamos hoje. Guia-nos, ó Deus, na tua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento para que a tua palavra seja clara, ó Deus, compreendida por cada um de nós, que ela possa fazer morada no íntimo das nossas vidas e nos ensinar o caminho da salvação e também nos inspirar a uma vida mais consagrada, mais dedicada, mais comprometida com o Senhor para a tua glória e honra. Nós te pedimos e te agradecemos. Dá-nos a tua direção nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
Bem, Éfeso foi uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, chamada Menor naquela época, onde hoje fica a Turquia, e ela ficava no centro das rotas comerciais mais importantes daquele tempo, e era uma cidade muito concorrida, né? Tornou-se então ali um centro de comércio muito rico e muito famoso. E a igreja em Éfeso foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Depois você pode olhar em Atos, capítulos 18 e 19, você vai ver ali as circunstâncias em que a igreja de Éfeso nasceu e vai encontrar ali os detalhes do trabalho missionário de Paulo naquela cidade. Não foi um trabalho fácil, foi uma obra árdua. A cidade de Éfeso era a cidade da chamada grande deusa Diana dos Efésios. Havia muita idolatria na cidade e uma série de situações envolvendo essa idolatria, essa adoração a essa deusa, acabou trazendo muitos dissabores para Paulo e para os seguidores de Jesus naquela cidade, especialmente no início ali da obra de evangelização. Então, a carta aos Efésios, ela não vai falar de nenhum problema específico que tenha levado Paulo a escrevê-la, mas parece que Paulo tinha mais a intenção de fazer com que essa carta se parecesse com um sermão. Ela começa com a exposição bíblica sobre o propósito salvífico de Deus, e o texto que nós lemos aqui é a base, né, da exposição desse propósito. Por meio de Cristo Jesus, então, Paulo vai mostrar que Deus fez todas as coisas, não é? E isso acontece nesse nosso texto em forma de doxologia, como nós chamamos. Né? Doxologia é uma maneira de você louvar a Deus por meio de orações ou de expressões de louvor que exaltem os atributos de Deus, né? Os valores que estão presentes em Deus, as características de Deus, ou seja, o seu poder, a sua glória, as suas obras, e é isso que Paulo está fazendo aqui nesse texto. É até difícil, irmãos, descrever a importância dessa carta para a teologia e a doutrina da igreja. À medida em que nós vamos caminhando pelo texto, avançando e aprendendo o que ele nos ensina, nós vamos vendo o tamanho, né, da riqueza da obra de Cristo por nós, e como Paulo explica isso de uma maneira muito clara e muito simples, mas também muito profunda, né? Nós vemos aqui, como dizia um autor antigo, um teólogo antigo, né, abre aspas, ele dizia: a destilada essência da religião cristã, o mais autorizado e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. Fecha aspas. Então, o propósito específico do autor, né, Paulo, parece ser mostrar para os irmãos de Éfeso que eles precisam expandir o entendimento deles a respeito da salvação, do plano salvífico de Deus. E eu acho que isso é algo que está muito presente hoje, essa necessidade é uma necessidade muito urgente para a igreja dos nossos dias, porque nós também parece que nós perdemos a compreensão do que aconteceu conosco, do que Cristo fez por nós, do valor que isso tem, da importância, do peso e do comprometimento que isso também traz a nós como cristãos. Então, eu acredito que será muito proveitoso esse caminho, essa jornada aqui no conhecimento de Deus, através da carta aos Efésios, porque nós vamos aprender aqui, ou reaprender, ou relembrar, né, alguns princípios, alguns fundamentos que nós parecemos ter esquecido, né? O futebol é um dos esportes mais amados no mundo, e no Brasil especialmente, né? Dizem que no Brasil o esporte é a segunda religião, né, de todos os brasileiros, mas, enfim, brincadeiras à parte, o esporte, como esporte, ele só pode ser bem desenvolvido, ele só pode apresentar um resultado positivo para aqueles que o praticam, se os que o praticam forem fiéis aos fundamentos. Por isso existem os treinos, para que os fundamentos sejam sempre relembrados por aqueles que praticam o esporte. Irmãos, a vida cristã não é diferente, né? Nós estamos aqui numa caminhada,
mas também a nossa jornada nesse mundo é comparada à prática de um esporte. Paulo fala de uma corrida, em outra carta, ele fala disso como uma corrida, e ele diz que os corredores que querem vencer a corrida, eles se preparam, eles não deixam que suas mentes sejam turvadas por outras questões, eles são aplicados, disciplinados, para que eles possam vencer a carreira. E o nosso objetivo nesse mundo qual é? Não é chegar ao fim da nossa carreira? Não é ouvir as palavras de Cristo, né? Bem feito, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Não são essas as palavras que nós queremos ouvir, irmãos? Essa é a nossa linha de chegada. Então, para chegarmos lá, nós precisamos respeitar e treinar sempre os fundamentos da nossa fé, daquilo que nós cremos e confessamos como crentes em Jesus, ok? Então, isso é o que deve nos motivar, né, para o inteiro agrado, honra e louvor do nosso Senhor. E assim nós começamos aqui a nossa jornada, então, na carta de Paulo aos Efésios. O texto de abertura aqui é bastante comum, é semelhante a outras cartas que são também de autoria de Paulo. Agora, isso não quer dizer que por isso a carta seja menos importante, não é? Evidentemente, mas no versículo 1 aí nós lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Paulo se identifica como o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Essa é uma das características dos escritos desse autor, né? Essa é uma necessidade pessoal que ele tem de defender o seu apostolado, porque ele foi atacado nesse sentido, especialmente pelos irmãos de Corinto. Então, quando ele se declara apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ele está enfatizando que a sua autoridade apostólica para escrever a igreja de Éfeso e as demais igrejas vem de Deus. Essa aqui é uma questão de autoridade. Ele está deixando claro que não foi separado para o apostolado por nenhum ser humano, por nenhum homem, por nenhuma conjuntura, por nenhuma instituição. Não foi a Assembleia da Igreja que o separou para o apostolado, mas foi o próprio Cristo. Ele não se autoproclamou apóstolo. Ele foi escolhido pelo próprio Deus e separado em Cristo Jesus para ser apóstolo aos gentios, se bem que isso não o impediu de também persuadir muitos judeus que abraçaram a fé em Jesus, mas ele se define no livro de Atos como apóstolo aos gentios. E ele faz a mesma defesa em outras cartas, por exemplo, 1 e 2 Coríntios, né, aos Gálatas também, onde ele deixa a sua intenção bem clara quando ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas ou de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Gálatas 1, versículo 1. Né, e depois ele vai falar de como Cristo apareceu a ele, você pode depois conferir em Atos 9, e também 1 Coríntios 9, 1, quando ele mostra como Cristo apareceu para ele e o constituiu apóstolo para a sua obra e para a sua glória. Então, duas coisas vão sobressair aqui e a gente já quer destacar, né, de início. O apostolado, irmãos, não é uma investidura dada pelo homem. Não é o homem que chega para outro homem e diz assim: a partir de hoje você vai ser um apóstolo. Isso é Deus quem faz, especificamente Cristo. Não é o caso de uma ordenação pela igreja ou uma nomeação. É um chamado feito diretamente por Cristo. Então, nós entendemos com isso que o apostolado se extinguiu com a morte de João, o último dos apóstolos, ainda no primeiro século da era cristã. Então, hoje, quando alguém se intitula apóstolo, esse apostolado não é nem de longe semelhante ao apostolado dos apóstolos de Cristo que estão aqui descritos na Bíblia, porque essa forma, né, de missão apostólica, esse modelo, terminou lá no primeiro século. Então, hoje,
todos aqueles que são chamados e separados por Deus, são pastores. Eles podem fazer a obra apostólica? Sim, eles podem ser enviados ou enviar pessoas para fazer a obra em outro lugar. Esse também é um significado da palavra apóstolo, mas a ordenação, a separação, a instituição propriamente dita se extinguiu lá no primeiro século. A segunda coisa que sobressai aqui é que as prescrições que estão contidas nessa carta, elas devem ser seguidas e obedecidas como palavra de Deus, porque Paulo foi constituído por Deus para ser o apóstolo, né? Então, a autoridade que está sobre ele vem de Deus e de Cristo, seu Filho. Portanto, a sua palavra, além de inspirada, é também palavra normativa, ou seja, ela deve ser a norma de vida para aqueles que creem em Jesus. Nós não sabemos se havia alguém na igreja de Éfeso também, né, como os coríntios, que questionavam a autoridade apostólica de Paulo, mas pelo sim e pelo não, ele não deixa de colocar essa palavra desde o princípio, né, para que não houvesse dúvidas quanto à sua autoridade, que vem de Deus, do Pai e do Filho. Portanto, não está sujeito a questionamentos, e tudo o que ele diz na carta está aqui para ser aprendido e obedecido, e não questionado ou discutido. Ok? Então, nós vivemos num tempo em que tudo hoje é questionado, porque tudo é relativizado. Então, uma palavra de autoridade de um pai, de uma autoridade política ou jurídica, ou seja lá o que for, tudo hoje está sob debate, né? A não ser que você tenha o poder da caneta, né, de chegar e assinar ali o papel e ninguém pode contestar, e aí não tem como, as pessoas são obrigadas a obedecer, mas ainda assim elas questionam e elas se levantam contra essa ordenação, né? Isso faz parte de um processo que vem se arrastando desde o século XVII, vem crescendo desde então, que é uma reação humana contra a autoridade de Deus. E isso se estende para todos os outros tipos de autoridade, seja do pai, seja do governante, seja do que for. Então, quando nós falamos aqui de um texto que é escrito para ser aprendido e obedecido e não questionado, isso já soa um pouco incômodo para os ouvintes, né, pós-modernos, porque nós somos numa geração que questiona tudo, né? Então, na verdade, eu não sou dessa geração, minha geração era uma geração que não podia contestar nada, né? Porque o que se dizia era mais ou menos assim: bom, a direção é essa, siga e não pergunte. E a gente seguia e não perguntava, né? Então, de um extremo ao outro, hoje nós vivemos o exato oposto. Mas, enfim, quando Paulo fala aqui aos irmãos de Éfeso, essa questão do destinatário, nós precisamos falar aqui sobre um elemento de controvérsia que sempre está presente nessa carta de Paulo aos Efésios, tanto na autoria quanto no destinatário da carta. Porque desde o primeiro século da nossa era, e aí a gente então já fala dessa questão da dúvida, do debate, né, do questionamento em si. Então, por volta de 1820, surgiu essa questão da dúvida sobre a autoria de Paulo e sobre a situação do destinatário também. Há muito debate em relação a esses pontos, e desde então, muitos eruditos respeitados têm levantado dúvidas sobre esse assunto. Então, não é a nossa intenção aqui entrar num debate sobre isso agora, mas, para que ninguém guarde dúvidas em seu coração, eu quero destacar apenas duas coisas em relação a isso. Primeiro, existe evidência histórica e textual bastante robusta, né, a favor tanto do autor, né, como Paulo, quanto ao destinatário, sendo a igreja de Éfeso. Então, existe sustento, respaldo, evidência para isso. Essa é a primeira questão. A segunda é que até o dia de hoje, nenhum desses acadêmicos respeitáveis conseguiu uma prova contundente que pudesse mudar esses fatos. Há debate? Sim, sempre vai haver. Há controvérsia? Sim, sempre vai haver. Mas, até hoje, ninguém conseguiu provar
que essa carta não foi escrita por Paulo ou que ela não tenha sido enviada aos Efésios, né? Nós que somos cristãos, para nós basta o título, porque a carta no título ela traz, carta aos Efésios. Então, se a Bíblia diz que a carta é carta aos Efésios, então para nós o destinatário é a igreja de Éfeso, né? E se o apóstolo que se coloca aqui logo no início da carta, ele se identifica como Paulo, então para nós quem escreveu foi o apóstolo Paulo, ok? Mas, se você quiser, você pode depois procurar, né, se inteirar um pouco mais a respeito desse debate. Enfim, como diz John Stott, ou dizia John Stott, citando A.M. Hunter, né, ele diz, o ônus da prova recai sobre aqueles que negam a autoria paulina. Ou seja, se não foi Paulo, então prove. Se não era aos Efésios, então prove. E eu diria que isso aqui é uma questão que, para mim, está resolvida, né? Mas, como disse, se você tiver algum interesse, depois eu posso te dar aí algumas dicas sobre essa questão e você pode procurar se inteirar sobre isso, ok? Mas, deixando a controvérsia de lado, nós estamos assumindo aqui, como sempre fazemos, que a carta é endereçada à igreja de Éfeso, e com isso nós também nos juntamos a um outro grande número de eruditos, é bom que isso seja dito também, né, porque tem erudito de lá e também tem de cá, que atestam que a carta foi escrita por Paulo à igreja de Éfeso, ok? Isso não quer dizer que aqueles irmãos, né, estivessem ali mal intencionados, né, esses eruditos que debatem, não é isso, mas muitos deles, de fato, como homens que são, assim como nós, são sujeitos também a esse tipo de erro, né, de amar mais a controvérsia do que a verdade, né? Isso acontece muito hoje, e sempre aconteceu no meio acadêmico. Mas, enfim, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então, o texto diz, né, que eles são santos e que eles são fiéis em Cristo Jesus. Guarde essa frase, essa expressão em Cristo, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar a menção aos santos diversas vezes. Então, a quem Paulo está se dirigindo? A todos os membros do corpo de Cristo, né? Na carta, especificamente, ele se dirige aos irmãos e irmãs que estão em Éfeso, mas essa menção, ela também se aplica a todas as igrejas e a todos os irmãos que constituem essas igrejas, porque todos eles são santos, certo? Agora, isso significa que esses irmãos não têm defeitos, não têm pecados? Não é isso. Eles são santos porque eles foram salvos em Cristo, eles foram santificados em Cristo e eles são chamados para uma vida em santificação. Então, não são santos por si mesmos, né, porque em si mesmos eles são capazes de viver uma vida santa, não. A questão aqui é que eles estão ligados a Cristo e eles são santificados em Cristo. Veja comigo aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Paulo está dizendo que eles são santos, porque eles foram santificados em Cristo, mas eles também foram chamados para se santificarem. Ou seja, eles são santificados em Cristo, mas são chamados para seguirem procurando uma vida santa que agrade a Deus e que glorifique a Deus. E ele está dizendo que esse chamado não é só para os irmãos em Corinto, mas em todos, com todos e em todos os lugares, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, é um chamado e é uma realidade que se aplica a todos os cristãos, ok? Então, o processo de santificação ocorre pelo poder de Cristo, mas essa iniciativa graciosa da parte de Deus, ela espera uma resposta nossa, uma resposta de fidelidade, né?
porque nós pertencemos ao Senhor. É por isso que ele diz que esses irmãos aos quais ele escreve são aqueles que são fiéis em Cristo. E se ele está dizendo que há aqueles que são fiéis, nós estamos entendendo então que existem os que não são fiéis e estão na igreja mesmo assim, né? Então, o texto inspirado não entrega a salvação, irmãos, a conta da nossa autonomia. Isso é, não somos nós que nos salvamos. Não somos nós que nos salvamos. É Cristo quem nos salva. É Ele que faz a sua obra e nos transforma e tira da nossa vida os grilhões do pecado, as cadeias do pecado, e nos torna livres para viver uma vida de liberdade em sua presença. Mas Ele também não nos exime de responsabilidade pela preservação da nossa condição de salvos em Cristo Jesus. Ok? Isso é muito importante que fique entendido por nós. Então, nós somos santos. Sim, essa pessoa que está ao seu lado é uma pessoa santa. Ela não é perfeita, mas ela foi santificada por Cristo Jesus e ela é chamada para viver uma vida santa na presença do Senhor. Então, não devemos baixar a guarda e relaxar nunca, pelo contrário, nós devemos manter a posição de alerta contra o pecado, a fim de manter a nossa conduta alinhada ao propósito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ok, então, o aspecto visível da nossa santidade é o nosso viver santo. Ok? Então, vá acompanhando aí na sua Bíblia e percebendo as referências para que você depois possa, em casa, pensar melhor sobre isso, em reexaminar os textos. Faça como os irmãos de Bereia, seja prudente, né, e seja comprometido em andar com fidelidade na palavra de Deus, tá bom? Na saudação inicial, então, Paulo diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É também uma saudação comum nas cartas. Ela segue o padrão, inclusive, das cartas que eram escritas no contexto secular daquela época, onde as palavras graça e paz eram sempre usadas. Só que o uso que Paulo faz dessas palavras, graça e paz, elas ganham aqui uma dimensão bem maior e um significado maior, porque elas falam dessas coisas como dádivas de Deus, como graça e paz que vem de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito sobre a igreja. Então, elas representam as bênçãos semelhantes àquelas que eram significadas ali na palavra hebraica shalom, na saudação comum entre os judeus. É uma bênção proferida pelo apóstolo, que não é meramente uma saudação, ela tem o peso de uma bênção sacerdotal. Ela expressa o sincero desejo que Paulo tinha de que as dádivas de Deus, que a paz de Deus pudesse estar sempre presente na vida daqueles irmãos. Esse é um outro ponto sobre o qual a gente não costuma pensar muito, mas, meus irmãos, o coração do ser humano é um coração atormentado. Desde que ele nasce, e ele começa a crescer, e ao longo da vida, ele está numa luta, num processo, onde ele sofre o tormento tremendo na sua consciência, que pesa. E ele precisa ter um encontro com Deus, para que a paz de Deus possa encher o seu coração. E ele encontre serenidade, ele encontre um lugar de descanso, de tranquilidade, na graça e na paz que só Deus pode dar. Então, quando Paulo fala da graça, ele também está mostrando aqui aos irmãos de Éfeso que esse é o meio pelo qual Deus faz tudo por nós, somente a graça. A paz é a consequência da operação dessa graça de Deus nas nossas vidas. Ele diz em Romanos 5:1, justificados pela graça, a graça que Cristo traz para nós temos paz com Deus e também temos paz uns com os outros. Então, esse é o ponto, esse é o sentido que Paulo trabalha aqui, as palavras graça e paz. Às vezes, essas palavras, como elas são usadas por nós com muita frequência, elas perdem o seu peso,
Antigamente tinha um locutor de rádio, né, da antiga difusora Boas Novas, não sei nem se ainda existe, mas ele era muito engraçado e muito extrovertido, era uma pessoa muito carismática também, né, onde foi ele que instituiu essa saudação graça e paz na igreja, porque até aquele momento ali, basicamente todo mundo se saudava, né, com a paz do Senhor. Aí ele tinha um programa muito interessante, e nesse programa ele usava essa saudação, né, e a juventude cristã dali por diante passou a usar muito essa expressão, graça e paz, né? Mas, às vezes, pelo uso, essas coisas vão perdendo o seu sentido e o seu peso nas nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que quando nós nos saudamos mutuamente com a paz do Senhor, nós estamos desejando o melhor para aquelas pessoas com as quais nós estamos trocando essa saudação. Porque a paz de Cristo é o maior prêmio que nós podemos receber nessa vida, irmãos. Um coração apaziguado na presença de Deus é o que nós precisamos para poder viver uma vida serena, uma vida fiel, de obediência a Deus, segundo a vontade de Deus. O que nos leva a procurar muitas vezes caminhos tortuosos para nós é esse estado de tormento do nosso coração. E nós vamos procurar alívio em quê? Em drogas, em bebida, né? Em prazeres, em amores, e nós nunca vamos encontrar a paz que precisamos nessas coisas. Só Cristo pode nos dar essa paz. Ok? Então, nós estamos chegando aqui ao ponto central da nossa mensagem nessa manhã, que vai do versículo 3 até o versículo 6, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes ou celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É difícil a gente encontrar uma analogia que possa definir o que Paulo faz aqui nesses 11 versículos do 3 ao 14. Porque tem tanta coisa aqui para ser pensada, para ser refletida. É mais ou menos como se alguém mostrasse para você uma pérola, né? E você gostasse tanto daquela pérola e desejasse tanto tê-la, e ele então dissesse para você: olha, está vendo essa pérola? Você gostou? Gostei, vou te dar. E aí ele jogasse dentro de uma bolsa, e quando você abre a bolsa tem um monte de outras pérolas ali no meio, e você já não sabe mais qual é aquela que você gostou, né? Porque você começa a ver outras que você vai gostando mais e mais e mais. Ou seja, isso daqui é um saco de pérolas. Tem muita coisa aqui importante, e isso aqui é assunto para uma vida inteira, não é? Porque, em poucas palavras, esses homens foram capacitados pelo Espírito Santo a falar de coisas tão profundas, tão grandiosas e tão preciosas para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Então, nessa parte, né, Paulo, depois da saudação, ele normalmente inicia as suas cartas já começando a interação com a igreja, né? Por exemplo, na carta aos Gálatas, se você voltar um pouquinho aí, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 6, depois da saudação do verso 5, ele já começa assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E se você ler as outras cartas, você vai ver que ele começa do mesmo jeito. Ele já começa, depois da saudação, ele já entra numa interação com a igreja. Essa carta aqui é diferente. Ele começa não com uma interação que só vai acontecer a partir do verso 15, ele começa com essa doxologia, com essa expressão de louvor por meio de uma oração, não é? Então, essa é uma das particularidades dessa carta, e é exatamente
Paulo está fazendo aqui exatamente aquilo que nós já dissemos anteriormente. Ele está exaltando a glória de Deus, ele está exaltando a obra de Cristo. Ele se dirige à igreja, mas ele está falando de Deus, e ele está se referindo também a Deus em oração. Ele faz isso quase que de um modo poético, e é importante ressaltar que, embora nós estejamos dividindo a sessão aqui, de 3 a 14, em pequenas porções, quando Paulo escreve esse texto, ele vai numa assentada direto, do versículo 3 até o 14, como alguém que vai colocando tijolos, e quando você chega no verso 14, você tem uma casa pronta ali, Não dá muito tempo de respirar, da maneira como ele coloca aqui o andamento desse texto. Mas, enfim, nós precisamos perceber esses detalhes para que a gente possa encontrar o sentido daquilo que nós estamos lendo. Nas palavras de B.F. Westcott, essa passagem abre aspas, um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito eterno de Deus. Fecha aspas. Já o William Hendricks, que é outro autor também muito conhecido, se refere ao volume e à grandeza das afirmações de Paulo aqui. Ele compara uma bola de neve que vai rolando a montanha, e à medida em que ela vai rolando a montanha, ela vai crescendo cada vez mais. Então, são formas de tentar descrever o que Paulo está fazendo aqui nesse texto. E, de fato, essa é uma impressão que nós temos quando nós lemos esta passagem. Para destacar apenas um aspecto, nós temos uma porção aqui, e um belo exemplo do que deve ser a oração. Ou seja, Paulo nos fala sobre os motivos e as razões que devem motivar a nossa oração a Deus. De um modo resumido, o grande objetivo da oração deve ser a adoração a Deus. É por isso que nós falamos aqui, irmãos, constantemente na igreja, sobre a necessidade que temos de aprender ou de reaprender a orar. Porque a igreja, hoje, parece que as suas orações se esgotam em petições. Mas petição não é a única coisa que nós fazemos em orações. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, ele fala sobre vários tipos de oração. Ele fala sobre oração, súplica, ações de graças. Ele fala sobre intercessão. Então, são vários meios que nós temos de orar, mas existe aquele contexto da oração em que a sua ênfase é a adoração a Deus. Entende isso? Faça um exercício e preste atenção na sua própria oração. Como é que você começa a orar? Quais são as palavras de introdução da sua oração? Você olhar aqui, o próprio apóstolo Paulo, antes de dizer o que Cristo faz, ele começa com uma expressão de louvor. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz o que Deus faz, ele também diz o que Deus faz no sentido de exaltar a obra de Deus. Ou seja, ele está falando de Deus e está falando sobre Deus na sua oração. Então, quanto tempo nós passamos nas nossas orações falando de Deus ou sobre Deus? E quanto tempo nós passamos falando sobre nós, sobre as nossas necessidades? O que isso revela? Isso revela o nosso grau de intimidade e comprometimento com Deus. Quando você conhece bem uma pessoa, e você considera essa pessoa uma pessoa especial, quando você vai falar dessa pessoa, ou quando você vai se referir a ela, você passa boa parte do tempo falando das qualidades dessa pessoa, não é isso? Mas se você não conhece essa pessoa, como é que você vai fazer isso? Você não tem o que dizer, não é? Então, quando Paulo está aqui fazendo essa oração, essa expressão de louvor através da oração, ele está, acima de tudo, nos ensinando que o objetivo maior da nossa oração deve ser a adoração a Deus. E eu desafio você, ao chegar em casa hoje, separe um tempinho e tente fazer isso. Tente orar
uns 3 ou 4 minutos, ou 5, somente adorando a Deus, somente exaltando a Ele. Se você não conseguir, né, você pode concluir com isso que você precisa ler mais a sua Bíblia, você precisa aprender mais sobre Deus, você precisa buscar mais essa intimidade com Deus, para que você aprenda a falar mais de Deus e sobre Deus do que sobre si mesmo. Infelizmente, a igreja pós-moderna é uma igreja que nos ensina a buscar somente os nossos interesses, e que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de barganha, né? Eu pago com o meu dízimo a bênção que eu quero receber de Deus. Então, meu dízimo não é uma atitude de adoração, é um investimento que eu estou fazendo para receber alguma coisa de volta, não é? E se eu não recebo, então, eu também posso retirar o meu investimento. São formas distorcidas de ver, de entender o que a Bíblia diz a respeito dessas questões. Então, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos aprendendo e que ainda vamos aprender nesses próximos dias, porque, de certa maneira, isso vai mexer com a gente, vai trazer desafios para nós. E nós precisamos abraçar esses desafios com gratidão, sabendo que Deus se importa conosco. É por isso que Ele fala conosco, é por isso que Ele nos desafia, né? Mas, além de tudo, o que é dito nessa expressão de louvor também tem um caráter informativo e formativo da nossa compreensão a respeito de Cristo, do que Cristo fez por nós. E é sobre isso que nós vamos pensar aqui, né, nesses poucos minutos que nos restam, ok? A oração de louvor começa com uma frase muito comum entre os judeus praticantes do judaísmo daquela ocasião: bendito seja Deus. Essa frase, ela não significa que nós estejamos abençoando a Deus, mas que estamos bendizendo a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito por nós e em nós. Como é que os salmistas bendizem a Deus? Quando você lê um salmo, como é que os salmistas fazem para bendizer a Deus? Quais são os recursos que eles usam? O que eles fazem? Quem gostaria de dar um chute? Como é que eles fazem para louvar a Deus, os salmistas, para bendizer a Deus? O que eles usam? Hein? Observação da natureza. Sim, Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão falando do que Deus fez, da criação de Deus. Isso Paulo vai dizer em Romanos 1, que é o que nós deveríamos fazer desde que nascemos. Nós deveríamos olhar para a criação e de imediato dizer: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, porque se o Senhor fez tudo isso, e isso tudo é tão maravilhoso, ter uma vida contigo deve ser muito mais maravilhoso ainda. Mas, ao invés disso, nós adoramos a criação, ao invés de adorar o Criador. Né? O que mais? As comparações, né? A gente compara Deus com o Pai, né? Como se Deus fosse o nosso Pai. Ou Isaías compara Deus com uma mulher que está com dores de parto, né? Ele vai usar essa expressão para dizer meus filhos, e Paulo também vai dizer lá aos Gálatas, né, meus filhos, por quem sofro dores de parto até que Cristo seja formado em nós. E Isaías também fala de Deus que sente dores como de uma parturiente, né, com aquilo que Israel faz contra o Senhor, pratica contra o Senhor. Ou seja, são comparações que nós fazemos. Exaltar o nome do Senhor. Sim. Ok. Então, mas só isso? Tem mais coisas. Os salmistas também falam dos atributos de Deus, da sua justiça, do seu amor, da sua glória, do seu poder, da sua majestade, da sua grandeza. Ou seja, são formas através das quais os salmistas exaltam a Deus. Eles estão falando a respeito da pessoa de Deus e daquilo que Deus faz. Veja se não é isso que Paulo está fazendo aqui. Primeiro, verso 3,
A primeira parte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Deus? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Filho de Deus, também é Deus, igual ao Pai. Esse era o problema dos judeus com Jesus lá nos evangelhos, porque quando Jesus dizia que Deus era o Pai dele, ele estava dizendo então que ele também era Deus, porque ele é um ser igual ao Pai. Se ele foi gerado do Pai, ele também é Deus, não é? Observe que, da perspectiva dos apóstolos, a obra consumada de Jesus Cristo no mundo, né, é a melhor forma de explicar e a mais curta forma de explicar, né, assim, de modo bastante fidedigno, descrever o ser de Deus, ou seja, Deus é o Pai de Cristo que veio para fazer o que fez por nós. Então, da perspectiva deles, desde que Cristo fez essa obra, veio a este mundo, viveu aqui, morreu por nós, ressuscitou, então falar de Cristo é falar de Deus. E falar de Deus é falar de Cristo na sua relação com o Pai. Isso é coerente com todo o destaque que é dado nessa carta à pessoa de Jesus, né? O que esse Deus fez? Ele diz aqui que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, foi nessa proporção, com medida abundante, que o Deus e Pai nos abençoou no Deus Filho. O que isso quer dizer? Bom, pelo menos 3 coisas. Primeiro, do ponto de vista de Deus, Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver aqui seguros, confiantes, cheios de esperança viva e na glória, né, que nós aguardamos, esperamos esta glória com alegria e com regozijo na presença de Deus. Ou seja, a satisfação e alegria diante de Deus para nós, pelo fato de sermos salvos em Cristo Jesus. Ele já nos deu tudo o que precisamos, mas não nos deu tudo o que nós queremos. Ok? Então, Paulo também está dizendo que essas bênçãos, elas são comunicadas a nós pelo Espírito Santo de Deus, né? E por isso são bênçãos o quê? Espirituais, né? São tudo aquilo que Cristo conquistou por nós e para nós, em sua vida, morte e ressurreição, Ele nos deu o seu Espírito Santo, que aplica eficazmente toda essa obra de Deus aos nossos corações. Então, no decorrer dos versos seguintes, nós vamos ver que essas bênçãos, elas são a maneira como nós somos conectados ao autor, né? E ele conecta a pessoa de Deus Pai e Deus Filho ao Deus Espírito Santo, que também participa desse processo na obra salvífica que foi concedida a nós. Então, tem muita riqueza aqui, irmãos, e é difícil até a gente se conter para não falar das outras coisas, né, antes do tempo, mas à medida que a gente for avançando, nós vamos ainda vendo tanto que esse texto mostra para nós em relação à grande obra de Cristo em nosso favor. Ou seja, além de todas essas características especiais, né, essa doxologia também é trinitária, porque ela exalta o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ok? Então, houve um grande pregador do passado, né, que se chamava João Crisóstomo, que ele afirmava que Paulo, né, usa as frases bênçãos espirituais como uma forma de distinguir a bênção de Cristo das bênçãos de Moisés. E se eu entendi bem, o que João queria dizer é que as bênçãos presentes na lei tiveram seu valor, sim, mas o seu alcance era limitado e a sua vigência era provisória. Agora, as bênçãos de Cristo são superiores porque elas são bênçãos que alcançam os portões celestiais. Elas nos levam à presença de Deus, elas nos levam ao reino celestial de Cristo, ou seja, como um reino espiritual eterno. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, para os irmãos de Éfeso: gente, vamos subir mais uns degraus, vamos olhar a coisa de uma outra perspectiva, vamos entender que o que Cristo fez por nós é algo muito grande, é glorioso, é grandioso. Então, nós não podemos ficar presos às coisas pequenas desta vida, porque Cristo nos elevou aos portões celestiais.
Ele está chamando a igreja a sair do pequeno, do mínimo, não é? Nós já falamos aqui sobre um livro muito interessante que diz que o bom é inimigo do ótimo, não é? E tem muita gente que está na igreja, que está em Cristo e já se acostumou com o bom. Ah, tá bom aqui, eu já sei o suficiente. Mas, meus irmãos, não há um lugar em que o título desse livro se aplique mais do que na nossa vida com Deus. Porque nós somos chamados a crescer todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Crescer mais um pouco e mais um pouco. Porque se nós estacionamos, nós começamos a perder aquilo que nós conquistamos. Não é? Então, isso é como o exercício físico. Não é? As pessoas, especialmente os atletas de verão, né? Quando está chegando o verão, eles já vou para a academia, aí vai para a academia, né? Compra suplemento alimentar, balde de massa e come 50 ovos de manhã e 2 dúzias de banana e vai naquele gás e tal, e aí fica ali uns 3, 4 meses, aí quando chega o inverno, hoje eu não vou não, está chovendo, está muito frio, amanhã também não vou porque tenho um compromisso e tal, e aí, resumindo, o pouquinho que ele ganhou, ele perde tudo rapidamente. E olha, é difícil para ganhar, mas é fácil para perder. A espiritualidade, irmãos, funciona mais ou menos assim. Nós lutamos para ganhar, mas perdemos muito rapidamente. De um momento para o outro a gente pode perder. Então precisamos de um exercício diário, né, para que nós possamos enxergar a nossa situação. As bênçãos que Cristo nos concedeu são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso é muito mais, meus irmãos, do que receber bênçãos materiais, do que ter coisas, né, das mãos de Deus. Então, enfim, ele faz isso. Paulo mostra essas coisas trabalhando aqui com 3 momentos distintos da obra que Deus fez para a nossa salvação. Ele fala do que Deus fez por nós antes da história, antes da fundação do mundo. Ele também fala do que Deus fez por nós dentro da história. E ele fala do resultado definitivo do que Deus fez por nós, do que Cristo fez por nós depois da história, depois do tempo. Então, hoje, nós vamos ver o que Cristo fez por nós apenas antes do tempo. Ou seja, o que Deus já havia decretado nos seus decretos eternos antes do tempo e que deveria nos alcançar. Então, o que Deus fez por nós antes do tempo? Versículos 4 a 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Bem, Paulo afirma que Deus nos escolheu. E é maravilhoso somente pensar sobre isso, que Deus nos escolheu antes do tempo. Nós estamos falando aqui, irmãos, de eleição divina. Eleição divina que aconteceu antes que houvesse o mundo como nós o conhecemos. Não dá nem para a gente começar a pensar sobre isso. Como é que a gente vai pensar em alguma coisa que Deus fez antes que o mundo existisse, antes que o universo fosse formado? Antes que houvesse universo, tempo e espaço, antes que houvesse terra, céu, sol e lua, antes que houvesse um jardim, um homem, uma mulher, antes que o pecado acontecesse por uma escolha errada do homem, antes de tudo isso, Deus nos escolheu. Não é maravilhoso, irmãos? Pensar sobre isso. Ou seja, o plano de salvação é o único plano que Deus sempre teve. Não existe um plano B. Não foi um acidente que aconteceu no Éden, e então Deus teve que reformular todo o processo. Não, Ele já havia nos escolhido antes que o mundo fosse formado. Desde antes que houvesse mundo, Deus sabia que Adão
iria escolher errado, que ele iria pecar. Ele sabia da maldade humana, ele sabia das nossas inclinações, da nossa desobediência, ele sabia da insuficiência do derramamento de sangue de animais, ele sabia que só o sangue do seu próprio filho traria solução definitiva para o problema do pecado, o pecado que ainda não existia no mundo. Então, isso aqui é algo grandioso. Pedro afirma que Cristo, como Cordeiro de Deus, ele havia sido imolado pelos nossos pecados, né? Ele foi conhecido como Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,19. Ou seja, Deus sabia que o seu filho seria rejeitado por muitos, que seria espancado e morto. E com tudo isso, ele enviou seu filho ao mundo porque ele nos escolheu. Não é grandioso, irmãos? E às vezes a gente pensa, poxa, Deus não sabe que eu estou sofrendo. Ele não se importa comigo. E eu digo para você, Ele se importa tanto com você, que Ele te escolheu antes de você existir. Então, nós não estamos diante de Deus e na presença de Deus, irmãos, por um acidente. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Isso faz toda a diferença. Quando você participa de alguma coisa, porque faltou alguém e alguém te chamou, tem um peso, né? Eu estou aqui, mas não era para eu estar, porque fulano faltou. Mas quando você participa, porque você foi escolhido especialmente para estar ali, tem outro peso, não tem? Então, nós estamos diante de Deus, nós somos cristãos, porque Cristo nos escolheu, porque Deus nos escolheu. O Pai nos escolheu no seu Filho. Nós sabemos que esse assunto é bastante espinhoso para muita gente, mas é um tema bíblico da maior importância e ele deve ser considerado com muita atenção. E a verdade é que, se nós temos reservas a respeito desse assunto, a Bíblia trata dele com a maior naturalidade. Porque os autores bíblicos partem do princípio de que Deus é o único verdadeiro Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador e o mantenedor de tudo que há. E, segundo a Bíblia, Deus então tem o direito de fazer aquilo que Ele vê como certo, como justo, como bom, porque Ele é o único Senhor. Então, cabe a Ele, somente Ele, o direito e a autoridade de determinar quem será salvo. Ele tem todo o direito de fazer da sua criação aquilo que Ele entende para o seu inteiro agrado. E, meus irmãos, se nós não subirmos para esse degrau de compreensão acerca de Deus, de quem é Ele, dos seus direitos e do seu poder, especialmente dos seus direitos sobre nós sempre vamos ter dificuldade com essa questão. O mesmo Paulo fala sobre isso quando trata da eleição, em Romanos capítulo 9, 14 a 24. Vamos dar uma olhadinha lá? Romanos 9, (14 a 24), ele diz: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Porque ele falou aqui recentemente sobre o caso de Jacó e Esaú. E ele diz que os gêmeos estavam ainda no ventre quando Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Quem foi que nasceu primeiro? Quem foi o primogênito? Esaú? Mas a quem Deus escolheu? Jacó. Então, Paulo diz: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia,
e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus ter misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Então Paulo diz: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também ele desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, o que dizer diante desse texto, irmãos? Está bem claro, né? Então Paulo pergunta: como é que o vaso vai olhar para o oleiro e dizer: como é que você me fez assim? Por que você me fez dessa forma? Ou seja, Paulo está dizendo aqui, é impossível, é algo que não tem sentido, não tem lógica. Então observe que essa passagem não admite nem a discussão sobre esse assunto. Você não vai encontrar nenhum debate sobre isso na Bíblia inteira, nada, nem uma linhazinha, nada. Né? E de novo, John Stott dizia que nós devemos aceitar a doutrina da eleição humildemente, ainda que não a entendamos completamente. E, na verdade, se há uma pergunta legítima a fazer sobre esse assunto, não é por que Deus não salva a todos, mas a pergunta seria: por que Deus escolheu salvar alguns? Por que Deus escolheu me salvar? Eu sei que ninguém merece, eu sei que eu não mereço, então por que é que Ele me escolheu? Essa deveria ser a pergunta. Porque para essa pergunta existe uma resposta adequada. E nós vamos ver aqui Paulo dizendo que, quando ele afirma que Deus nos escolheu, ele adiciona mais 3 informações que são muito importantes para nós. E aqui, nós já estamos caminhando para concluir a nossa lição de hoje. Acompanhe comigo aí. Então, ele diz que Deus nos escolheu como? Em Cristo, não é isso? Se você quiser fazer um ótimo exercício para compreender a ênfase da carta, você pode tentar descobrir quantas vezes aparece na carta a expressão em Cristo, nele, por meio dele, em Jesus ou equivalentes. Faça esse exercício, hoje ou amanhã. Pegue um lápis de cor e comece a pintar ali todas as vezes que aparece essa expressão na carta. Em Cristo, nele, por meio dele, para ele, em Jesus ou semelhantes. Você vai ver que é abundante a ocorrência dessa frase na carta aos Efésios. Só aqui ela aparece 11 vezes, 12 vezes nesses 11 versículos que nós estamos considerando. Então, é mais de uma vez para cada versículo. Né? Isso para dizer que a nossa eleição está ligada a Cristo. Nós fomos escolhidos por causa dele. Ele é o verdadeiro e legítimo eleito de Deus. Ele é o Filho amado em quem está todo o prazer do Pai. E nós fomos eleitos por intermédio dele. Resumindo, irmãos, Deus nos escolheu para a salvação tão somente por sua graça soberana. E essa graça se manifestou a nós como uma pessoa, a pessoa de Jesus. João fala isso no Evangelho, capítulo 1,
né? Ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai foi esse que o revelou. E ele diz que então Cristo se manifestou a nós, cheio de graça e de verdade. Então Cristo é a graça de Deus encarnada para nós e por nós. Por isso é que nós podemos ter confiança nas nossas orações, porque quando Deus ouve as nossas orações, Ele não ouve diretamente por nós, Ele ouve por Cristo. Quando Deus nos vê, Ele não nos vê diretamente, Ele nos vê através de Cristo. E é por isso que nós sempre teremos acolhimento na presença de Deus, se estamos em Cristo, porque Cristo é o amado do Pai. Por isso você é o amado do Pai, ou a amada do Pai. Entende isso? Não é uma relação direta que nós podemos ter com Deus, porque isso nós seremos fulminados somente pelo relance do olhar de Deus. É como Moisés que disse: Senhor, eu quero te ver. Mostra-te, Senhor, para mim. O Senhor disse: Moisés, meu filho, olha o que você está pedindo, rapaz, mas eu vou te deixar ver só a minha glória. E Moisés entendeu que ele era muito pequeno para ter uma relação direta com Deus. Era preciso que houvesse a mediação. Naquele tempo, a mediação era feita pela manifestação da glória de Deus, a fumaça que enchia o templo, e o sumo sacerdote que entrava sozinho ali, naquele lugar mais santo, santíssimo, para representar o povo diante de Deus. Mas o verdadeiro mediador e o intercessor definitivo é Cristo. A segunda coisa que Paulo nos informa é que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Versículo 4, segunda parte. Quem aqui tem sido santo e irrepreensível diante de Deus, levanta a mão. Ninguém? Então Deus não te escolheu. Hã? Ah, através de Cristo. Ah, então tá, entendi, muito bem. Então, irmãos, a nossa forma de vida antiga, nós vivíamos como? Escravizados pelo pecado, de tal maneira que nós não podíamos fazer nada sem acrescentar cada vez mais impiedade, culpa e atrair sobre nós a ira de Deus. Então Deus nos escolheu para mudar isso tudo na nossa vida e para vivermos como santos perante Ele. De novo, a nossa salvação grandiosa e gratuita exige de nós uma resposta à altura, e por isso é que nós fomos eleitos em Cristo. Por quê? Porque é somente por meio dele que nós podemos corresponder a essa exigência de Deus de sermos santos e irrepreensíveis. Não se trata de um mero esforço humano baseado na nossa moral ou na nossa boa vontade, ainda que isso seja importante. Esse novo estado de vida, ele se torna realidade de duas maneiras. Primeiro e principal, através da morte vicária de Cristo, Ele morreu em nosso lugar. Mas, consequentemente, à medida que Cristo vem viver em nós pelo Espírito Santo, Ele passa a trabalhar no nosso íntimo dia a dia, até nos apresentar inculpáveis perante Deus. Não é? Nós vamos ver aqui, por exemplo, Colossenses, capítulo 2, veja comigo aí. Colossenses, capítulo 2. Aliás, perdão, capítulo 1, versículos 22 a 23. Diz assim: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei
ministro. Ou seja, Cristo nos santifica. De que maneira? Através do corpo da sua carne, mediante a sua morte. Mas nós também nos santificamos. De que maneira? Ele diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Ou seja, Cristo nos santifica, mas nós também nos santificamos. Não da maneira como Ele nos santifica, mas permanecendo na sua presença, permanecendo na sua graça, permanecendo sujeitos e também dependentes da sua misericórdia dia após dia, né? Efésios 5, versículos 25 a 27, onde Paulo compara o casamento, a relação de Cristo com a igreja, ele diz que Cristo está trabalhando dia a dia para que ele purifique a igreja, para que ele santifique a igreja, para apresentá-la a si mesmo, santa, pura, sem mácula, sem qualquer tipo de defeito ou falha. E no capítulo 4, aos Gálatas, versículo 19, ele diz para os Gálatas que eles são amados do coração dele e que ele se esforça, que ele trabalha para que Cristo seja formado nos corações daqueles irmãos. Então, meus irmãos, como é que nós podemos viver diante de Deus de maneira santa e irrepreensível à medida que Cristo é formado em nós? É assim. Porque só Cristo pode viver à altura das expectativas de Deus e nós só podemos viver para agradar a Deus se Cristo estiver vivendo em nós. É por isso que no final da carta aos Gálatas, Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o grande alvo e a grande meta da nossa vida nesse mundo. Então, nessas passagens, nós vemos dois processos ocorrendo simultaneamente, a obra de Cristo em nós e as nossas boas obras, né? E ele vai dizer aqui no capítulo 2, dessa mesma carta que nós estamos estudando, que essas obras Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, ou seja, até as boas obras que praticamos, Deus é que preparou o nosso coração de antemão para que nós pudéssemos andar nessas boas obras. Então, é um processo simultâneo, não é? E nós vamos vendo aqui que, apesar de tudo isso, é importante entender, irmãos, de novo, né, e aqui é muito importante que a gente guarde isso, que esse processo, esse estado de santidade irrepreensível, é o estágio final de perfeição da nossa carreira cristã neste mundo. Ok? Ou seja, enquanto nós vivermos aqui, nós estamos no processo, né? Filipenses 3,12, Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando o que ficou para trás, olha a escada, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, é um processo onde nós jamais devemos deixar de crescer, a nossa meta é crescer a cada dia no conhecimento de Deus, né, e ver a cada dia crescer dentro de nós a pessoa de Cristo, para que nós possamos viver de acordo com o propósito de Deus. Amém, irmãos? Então, terceiro e último ponto, nós também fomos eleitos para nos tornarmos filhos de Deus. Versículo 5, ele vai dizer aí, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, você percebe aí, olha, no versículo 1, ele diz que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, para que nós possamos ter a dimensão correta do valor que isso representa, nós devemos nos lembrar de qual era a nossa condição antes da graça nos alcançar. Veja aí no capítulo 2, versículos 1 a 3,
Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o que Deus fez? Ele nos amou, Ele nos perdoou, nos lavou, nos revestiu, nos tornou seus filhos. Aos que eram filhos da sua ira, Ele transformou em filhos do seu amor. Então agora nós somos livres para amá-lo, irmãos, para servi-lo e servi-lo bem, dentro dos seus propósitos para cada um de nós. Na condição de filhos desse Pai de misericórdia, não é? Nós agora não somos mais escravos, como Paulo vai dizer em Romanos 8, 12 e 16 também. Assim como somos eleitos em Cristo, somos adotados por meio de Cristo. Duas questões ainda são respondidas aqui. Primeiro, por que Deus nos adotou como filhos? Se Ele já sabia que nós somos como somos. Porque esse é o seu propósito desde a criação do mundo. Ele nos fez para que tivéssemos um relacionamento com Ele, irmãos. E um relacionamento filial, de pai para filho. Essa foi a sua vontade desde o plano inicial no jardim. Contudo, o pecado nos separou dessa condição de filhos e nos tornou estranhos ao nosso Pai, porque em Adão nós nos perdemos. Ainda assim, o propósito de Deus não se alterou. Ele continua amando o mundo bom que Ele criou e Ele deseja salvar este mundo. Ele ainda não desistiu e nunca vai desistir do seu plano original. Ele ainda nos quer de volta. Como então Deus poderia restaurar conosco esse relacionamento? Só havia uma forma, por meio de um resgate. Porque agora nós estávamos escravos de outro, e Ele precisava nos resgatar para poder ter um relacionamento conosco. Por isso Ele enviou o seu Filho unigênito, porque em Cristo o Senhor resolveu dois problemas. O problema do nosso resgate, que foi pago com o preço do seu sangue, quando nós estávamos escravos do pecado e rompidos do relacionamento filial com o nosso Pai. Então agora em Cristo, por meio da sua cruz, nós fomos achados e trazidos de volta. E também por meio de Cristo, nós temos uma relação filial perfeita com o Pai, porque nós nos relacionamos com Deus por meio do seu Filho amado. E veja aqui no versículo de número 6, que o amado aqui está com letra maiúscula, ou seja, se refere ao único Filho amado de Deus, realmente, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é nesse amado que nós somos graciosamente amados por Deus e que podemos amá-lo de volta. A única condição para ser alcançado por essa graça é crer em Jesus, é recebê-lo como Salvador e Senhor. O apóstolo João também vai dizer no capítulo 1 do Evangelho, versículos 12 e 13, que a todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a vontade do homem, nem segundo a vontade da mulher, mas segundo a vontade de Deus. O que determinou então essa adoção, irmãos? A vontade de Deus. O seu propósito imutável. Foi isso que determinou a escolha de cada um de nós e a adoção de cada um de nós. Agora, qual é a razão desse ato de adoção? Para que Deus fez isso? Então, o verso 6 nos informa: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, dizendo de outra maneira, nós fomos adotados como filhos de Deus para a sua glória.
No passado, como filhos de Deus, Israel falhou em mostrar ao mundo a glória de Deus. E nesse novo tempo, inaugurado com Jesus, a igreja é o novo Israel de Deus. Ou seja, o plano de Deus continua. E por meio de Cristo, seu Filho amado, nós somos chamados nessa relação filial para mostrar ao mundo a glória de Deus. Veja, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16, já estamos terminando. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, quando nós deixamos de mostrar a glória de Deus ao mundo, nós escondemos a luz. Nós estamos cobrindo a lamparina para que ela não ilumine. Nos versos 44 e 45, ele diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele fez o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, o que nós fazemos para glorificar a Deus, para mostrar a sua glória ao mundo? Nós vivemos segundo a sua vontade. O que aprendemos com tudo isso, irmãos, é que a doutrina da eleição incondicional em nada sugere que nós devamos ser orgulhosos, presunçosos ou muito menos negligentes. Porque tem muita gente por aí, e vamos falar com toda sinceridade, gente que não leva a sério o Evangelho e a Palavra de Deus, que diz assim: não, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser, porque nunca serei condenado e desprezado. Essa criatura nunca foi salva. Pelo simples fato de pensar dessa maneira, nunca foi salvo. Porque quem é salvo ama a Deus. Quem é salvo ama a justiça, ama a retidão. Quem é salvo ama viver diante de Deus com coerência, com consistência, com fidelidade, com amor, com graça, também com humildade. Um salvo não pode ser uma pessoa presunçosa, orgulhosa, arrogante, desagradável. Não. Quem aqui já conheceu os ditos do profeta Gentileza? Quem já conheceu? O profeta Gentileza é aquele que escrevia nos muros lá perto da rodoviária do Rio: gentileza gera gentileza. Né? Lembrou da frase agora, né? Gentileza gera gentileza. Meus irmãos, isso está correto até certo ponto. Mas gentileza só gera gentileza dependendo do que vem de lá. Entende? Porque, de fato, o que gera gentileza no procedimento humano é a presença de Cristo na vida dele. Quando Cristo está presente em nós, nós somos pessoas gentis, porque isso nos define como pessoas. Porque Cristo está vivendo em nós. E Cristo é gentil, Ele é amável. Ele não é orgulhoso, presunçoso, arrogante. Então, é uma questão de coerência. Pelo contrário, essa vida com Cristo deve nos levar à humildade, à gratidão e ao desejo mais sincero e ao propósito mais devotado de viver para agradar o Senhor e para tratar bem do nosso semelhante. É o mínimo que se espera de alguém que recebeu tamanha benevolência da parte de Deus, irmãos. Ok? Então, tudo que temos visto até aqui se relaciona ao que Deus fez por nós antes do tempo. Imagine isso. Nós não existíamos. Nossos pais não existiam. Os pais dos nossos pais não existiam. A nossa
configuração como seres vivos neste mundo estava somente no coração de Deus. Tudo que existe só estava no pensamento de Deus, e o texto diz que ele, naquele momento, já havia nos escolhido. É por isso que a fé, muitas vezes, ela vai muito além da razão e da compreensão da realidade, porque nós somos limitados. Nós só conseguimos compreender as coisas se nós voltarmos até certo ponto, se nós avançarmos até certo ponto. Mas Deus conhece todas as coisas perfeitamente, completamente, porque foi Ele que criou o tempo e o espaço. Então, ainda nos resta considerar como Ele pôs em prática esse plano no tempo, na história. E como o impacto e o alcance dessa obra se projeta para além do tempo e avança para a eternidade. Irmãos, em nossa relação filial com Deus, ainda há uma grande herança envolvida, porque se não bastasse Ele nos salvar do pecado, se não bastasse Ele nos salvar, né, desse mundo de trevas no qual nós vivíamos antes de Cristo, Ele ainda preparou uma herança maravilhosa para nós. Mas esses assuntos ficam para a semana que vem, porque por hoje é só. Tá bom? Nós vamos agora orar. E eu gostaria, a título de aplicação, eu gostaria de pensar com vocês e propor apenas um ponto, uma questão. Nós, irmãos, precisamos buscar em Deus que Ele desperte nos nossos corações o desejo sincero, o interesse de crescer, de subir mais um degrau, de avançar um pouco mais no conhecimento do Senhor, no conhecimento do que Ele tem feito por nós e no conhecimento do que Ele requer de nós. Como falamos no início aqui da nossa reflexão, infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde a ignorância acerca do que Cristo fez, da obra de Deus nas nossas vidas, tem sido a regra na igreja. Desconhecimento da palavra de Deus, do sentido dessa palavra, do que ela transmite para nós em termos de comprometimento das nossas vidas. Isso faz com que nós vivamos o nosso cristianismo só domingo na igreja, mas o resto da semana. Mas isso não está certo, irmãos. Não foi para isso que nós fomos salvos. Nós somos salvos para que a nossa vida inteira seja comprometida com o Senhor. E eu vou tentar explicar aqui o que acontece e o que deveria acontecer. O que acontece é mais ou menos o seguinte: no domingo, ali pelo sábado à noite, a gente começa a desligar o botão do compromisso com o sistema. E a gente pensa assim, bom, amanhã de manhã tem escola dominical, meu compromisso com Deus. E aí a gente vai ligando o botãozinho do compromisso com a igreja, o compromisso com Cristo, o compromisso com o Senhor, e domingo de manhã a gente se levanta, se arruma, vai para a igreja e tal, passa o dia, e aí, né, a gente faz um esforço para ir no culto da noite, vamos no culto da noite. Quando a gente chega do culto da noite em casa, a gente já desliga o botão do compromisso com Deus e com a igreja, com o reino de Deus, e a gente já liga o botão do compromisso com o sistema. E esse compromisso vai se estender de segunda a sábado. E eu pergunto para você, o que vai influenciar mais a sua mente? Um dia de comprometimento com Deus, com o reino de Deus? Ou 6 dias de comprometimento com o sistema? Então, o que eu quero dizer com isso é que você deve levar a Deus para o seu trabalho. Você deve levar a Cristo para a faculdade, para a escola. Você deve levar a Cristo para o seu momento de entretenimento, para o seu lazer. Em tudo que você fizer, você precisa glorificar o nome de Cristo. Irmãos, isso não quer dizer que a gente tem que ir para a piscina, tomar banho na piscina de burca. Isso não quer dizer que a gente tem que ir para a praia de armadura. Não é isso.
O que eu estou dizendo é que tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer tendo Cristo presente no nosso coração, tendo a nossa mente ligada no Senhor, porque eu digo para você, o diabo não descansa. Ele trabalha arduamente, todo dia, para nos desviar do propósito de sermos fiéis a Deus. Então, se nós não tivermos esse compromisso, se nós não tivermos uma vida com Deus fora da igreja, quando chega no domingo, até para a gente vir à igreja, se torna difícil. Porque a nossa mente está focada em outras coisas, nosso coração está diluído, nós estamos nos dando para muitas coisas diferentes que estão ocupando todo o nosso tempo e não sobra tempo para aquilo que realmente deveria ser prioridade para nós. Então eu digo para você, se para você vir à igreja, servir ao Senhor, tem sido um sacrifício demasiado grande, não é porque, de fato, o sacrifício seja demasiadamente grande, eu acho que a questão é aquilo que está no seu coração, é o que está no meu coração, no nosso coração. Então, a questão aqui é interna, não é externa, é o que está acontecendo aqui dentro, e é uma questão que a gente precisa resolver com o Senhor, ok? Então, eu quero convidar você para orar nesse sentido, nessa manhã. Vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas nesse sentido. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, mais uma vez, diante da Tua Palavra, no texto onde nós somos desafiados a subir, Senhor, mais alguns degraus na nossa compreensão acerca da nossa fé e da nossa salvação comum, Senhor. Nosso Deus, confessamos que nós, muitas vezes, Senhor, muitas vezes, acabamos por negligenciar a busca, Senhor, de uma compreensão mais concreta, mais real, mais bíblica dessa realidade. E por isso, Senhor, nós também nos tornamos negligentes para com o serviço ao Senhor, para com a obra do Senhor. Mas nós entendemos que precisamos mudar, precisamos fazer algo a esse respeito, e só podemos fazer se o Senhor nos ajudar. Então, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa alma, que através do Teu Espírito, o Senhor possa formar Cristo em nós, dia após dia, com maior intensidade, com maior profundidade, para que a presença de Cristo em nossos corações possa ditar um novo rumo, uma nova direção para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, não podemos fazer isso só com a nossa boa vontade, porque ela não é, ó Deus, tão forte e tão poderosa para nos manter firmes no propósito quando vêm as tentações, quando vêm as coisas que nos desviam desse propósito, dessa determinação, dessa meta. Mas se Cristo estiver em nós, então, Senhor, será diferente, porque nós vamos realmente ser levados e guiados pela sua presença gloriosa. Ele, cuja vida neste mundo foi fazer a vontade do Pai, o seu alimento era fazer a vontade do Pai, certamente nos conduzirá na Tua vontade em tudo que fizermos, seja no trabalho, seja em casa, na família, ó Deus, no dia a dia, no momento do entretenimento, Senhor, na festa, na escola, na faculdade, onde estivermos, Cristo presente em nossos corações nos guiará em toda verdade, em toda justiça, em santificação e honra e glória ao Seu santo nome. É disso que precisamos, Senhor. Não temos esse poder, não somos capazes de fazer por nós mesmos. Precisamos que algo realmente transformador aconteça no nosso íntimo. A presença gloriosa de Cristo, para dar sentido e direção a tudo que nós precisamos fazer. Ó Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, capacita-nos. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.